Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando, para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor, em Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem seus mandamentos, tem grande prazer, e a sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Amém? Como sempre eu falo para vocês, os meus seguidores, crie um momento de leitura diária da palavra do Senhor. Isso é muito importante para as nossas vidas. Crie um momento para Deus, entre você e Deus. Amém? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Estamos no templo Cristianismo Sem Fronteiras. Ela é presidida pelo pastor Josué Brandão. O pastor Josué Brandão é muito conhecido nas redes sociais, um homem muito usado por Deus, um homem, diga-se de passagem, um pastor raiz. E por isso eu o tenho como um mestre. Pastor Josué, a paz do Senhor. Paz, minha Cristiane, Deus abençoe. Amém. Antes de mais nada, eu quero te agradecer, e agradecer a Deus por esse momento, Ele ter concedido a mim esse momento de estar com o servo dele, e lhe agradecer porque eu sei que a sua agenda é muito extensa, e o Senhor, mesmo assim, né, criou um espaço para a gente, para atender o nosso pedido. Muitíssimo obrigada. E eu gostaria que o Senhor ficasse muito à vontade para se apresentar, para se expressar. O nosso podcast é um bate-papo comum, normal. Muitas pessoas lhe conhecem, né, pelas suas pregações maravilhosas. O Senhor tem um dom da palavra, isso é muito visto, um pregador raiz, que isso hoje está difícil no nosso mundo, né, na nossa geração, e Deus levantou o Senhor com muita ousadia nesse tempo. E de onde é Josué? De onde veio? Josué nasceu em berço evangélico, ou quando foi que ele teve esse encontro com Deus? Muito bem, gente. Deus abençoe vocês que participam do Pode Crer. Pode É uma crer. alegria estar com a irmã Cristiane. Deus abençoe. Amém. Com todos vocês, eu espero que a nossa conversa seja bênção na vida de cada um no momento que chegar para você. Deus Amém. abençoe. Meu nome, Josué. Brandão é meu sobrenome, né? Tanto Brandão Amorim. Bom, de onde eu sou? Às vezes é difícil definir. Eu sou filho do pastor da Assembleia de Deus. Uhum. E dentro da metodologia histórica e tradicional da Assembleia de Deus, e de modo particular na Bahia, eu sou de diversas cidades do estado. Né? Quase um nômade. Porque meu pai Mudava, né? mudava, era numa Sim. época que os pastores mudavam a cada 3 anos, Sim. 4 anos, às vezes 2 anos. Porque a Assembleia tem essa cultura, né, A pastor? Assembleia de Deus tem essa cultura. Uhum. Hoje, com menos incidência, né? Sim. Os pastores hoje demoram mais tempo nos campos onde pastoreiam. Sim. Mas década de 80, década de 90, as mudanças eram assim, né? Muito frequentes. Sim. Mas de origem, a minha família é da cidade de Mairi, que fica aqui na região sertaneja do estado, Uhum. indo pela Estrada do Feijão, a famosa Estrada do Feijão. Nós viemos precisamente de um povoado do município de Mairi, um povoado chamado Angico. Uhum. Né? Ainda é um povoado pequeno, mas em comparação à data e à época que eu morei lá, Sim. o Angico hoje é uma outra realidade. Né? Eu Isso. até levei algumas pessoas lá para conhecer e tal, e eles já passou, mas o Angico é arrumado. Eu disse, tá, não pensa no Angico da década de 80. Lá atrás. Tá? Mas eu sou dessa região. Do Angico, meu pai pastoreou algumas cidades do estado, como eu falei, e finalmente no ano 2000 eu vim morar em Feira de Santana, onde moro até hoje. Até hoje. Que maravilha. Pastor, então o senhor já nasceu em berço evangélico. Nunca houve aquele... olha, isso... porque filho de crente não é crente. Uhum. Né? O encontro com Jesus, o senhor teve um momento, não, esse foi, eu estou tendo essa consciência de que agora sim eu estou servindo ao Senhor, ou já veio e... Mas, Cristiane, o meu avô era presbítero da igreja presbiteriana, Uhum. né? Lá no... Os presbiterianos chamam de presbitério, no Sim. presbitério de Mairi, na região de Mairi.
Ele pastoreava a congregação presbiteriana no povoado que eu acabei de mencionar, lá no Angico. Meu pai, portanto, é filho de crente, é filho de pastor. Ai, que bênção. Quando eu nasci, entretanto, meu pai estava afastado da igreja. Morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo, né, em Tucuruvi. Meu pai estava afastado da igreja e minha mãe veio de uma família histórica e tradicionalmente muito católica. Sim. Muito católica. 30 dias depois que eu nasci, meu pai se reconciliou com a fé cristã na Igreja Batista Monte Carmelo, no Parque Edu Chaves, em São Paulo. A minha mãe não concordou que ele tenha voltado para a igreja, se convertido à fé cristã, evangélica, protestante. Eu faço sempre essa adjetivação. E foi um período de bastante desafio, porque quando ele queria ir para a igreja, ela jogava as roupas dele dentro do balde de água, para ele não ter como ir para a igreja. Chegava do culto, ela não abria a porta para ele entrar. Foi uma luta. Uma luta. Até que a minha mãe, dormindo, foi batizada com o Espírito Santo. Antes mesmo dela tomar uma decisão de se converter à fé, ela foi batizada com o Espírito Santo e acordou falando em línguas. Eu até brinco e digo para ela sempre, a senhora era tão dura que Jesus sabia que tinha que lhe pegar dormindo. Né? Aí sim, eu tinha meses, talvez um ano, quando, de fato, a minha casa, os meus pais se tornaram evangélicos. E cresci dentro desse ambiente, sim. Ai, que maravilha. E na sua adolescência nunca houve assim, vou sair, vou... Ou não te... Aí, com 7 anos de idade, aí a gente já morava no Angico, né? Meus pais voltaram para a Bahia quando eu tinha 6 anos, 6 anos e meio. Com 7 anos de idade, eu lembro claramente, um dia que nós chegamos no culto, e meu pai disse, olha, filho de crente não é crentinho. Sim. Você precisa declarar a sua fé em Jesus. E eu perguntei, como é que faz isso? E ele fez uma oração e eu repeti. Né? Então, aquele foi o momento que eu digo que foi o momento da minha conversão de fato pessoal. Sim. Pessoal. Com 10 anos, 12 anos de idade, eu perdi um irmão vítima de afogamento. Foi um processo bastante duro, bastante difícil, e eu fui tomado aí agora de uma revolta. A adolescência já é um período bastante complexo, né? Verdade. Com um trauma deste, eu desenvolvi uma revolta e nunca me afastei da igreja. Mas entrei por um rumo de muita briga na escola, muita rebeldia, muita desobediência aos pais. Com 16 anos, agora eu tive uma experiência real com Deus. Né? Foi nessa experiência real com Deus que eu digo que houve uma virada no meu destino, na minha história. E desde então, graças a Deus, definitivamente vivendo para o Evangelho. E talvez tenha sido necessário o senhor passar por esse momento, essa crise, né, para o senhor ter um verdadeiro encontro com ele. Sim. Né? Porque, de fato, o senhor teve uma experiência que existem momentos nas nossas vidas que, para termos uma experiência, é preciso ser verdadeiro. No caso, o senhor estava nessa rebeldia, era uma forma de falar, de gritar, de né? explodir. De explodir. E como foi que o senhor descobriu esse dom de pregar? Porque o senhor tem um dom. Existem pessoas que pregam porque leem a palavra e recita versículo. Mas a gente percebe que o senhor tem um dom, tem uma presteza ao falar, para o seu desenrolar da pregação não é uma coisa comum. Não é em qualquer pregador que a gente vê isso. Isso é tão real que o senhor está até hoje. Eu não vou dizer quanto tempo tem que eu assisto o senhor, né? Os DVDs, não vou dizer isso. Mas não mudou, né? E o senhor sempre raiz, sempre pregando a palavra genuína. Eu sou muito curiosa, eu presto muito atenção nos cultos onde estou. Tive o privilégio de participar do culto essa semana aqui na sua igreja. E eu fiquei muito feliz porque a igreja estava praticamente cheia, era uma terça-feira. Não era porque era o pregador Josué Brandão, é porque a presença do Espírito Santo atraía aquelas pessoas. Porque você percebe pela forma que está conduzindo o culto e pela forma que as pessoas estão cultuando. Então, era muito, muito forte a presença do Espírito Santo ali
Eu estava presente. Então, isso, como foi que se deu? Você descobriu que tinha esse talento? Irmã Cristiane, gente, chamando vocês para a mesa, eu não sei se eu descobri, sabe? Sim. Deixa eu falar de algo bem recente. Eu recebi aqui nessa sala, há uns 6 anos atrás, um pessoal de marketing. Uhum. Não são membros de nenhuma igreja. Sim. Que veio aqui para conversar comigo sobre a possibilidade de fazer um trabalho de marketing do nosso ministério e tal. E eu disse para ele assim, olha, eu não tenho ideia, porque ele me perguntou, o senhor tem noção do seu alcance? Eu disse, não tenho ideia do alcance do nosso ministério. E acho até que Deus é quem me preserva de saber para evitar que eu me envaideça. Sim. Aí ele disse uma palavra que me marcou. Ele disse, pastor, qual foi o termo? Foi um termo tipo tão burro quanto se envaidecer é não saber o que você representa. Porque quando você não sabe o que você representa, você não mede suas palavras, seus atos. Sim. E o impacto que elas causam. Verdade. Então, eu não vou saber exatamente se eu descobri, né? Mas assim, meu pai, quando se converteu, a primeira coisa que meu pai fez, como filho de um pastor presbiteriano, Sim. foi ingressar no seminário. Meu pai foi para o Seminário Batista Brasileiro, em São Paulo. Tá? 1980, os meus pais decidiram retornar para a Bahia, porque o sonho do meu pai era trazer a Igreja Batista para a região da família dele. Né? Não conseguiu. Do ponto de vista humano, porque a argumentação da Igreja Batista naquela época é que eles não tinham plano de expansão para esta região. Deus tinha um plano além disso. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Então, quando eu comecei a pregar, eu tinha 17 anos. Portanto, vai fazer 33 anos que eu prego. Né? Nos primeiros 5 anos, já era comum os pregadores levarem a fitinha cassete para gravar e vender fitas de pregação. Era muito comum. Sim. Tá? Meu pai me entregava a fitinha cassete para eu levar nas minhas viagens. Vai pregar quantas vezes? 2 vezes, 3 vezes. Está aqui, 3 fitas cassetes. Eu levava. Quando eu chegava, pai, eu quero gravar para vender. Não está na hora. Então ele ouvia a pregação com caneta e papel. Isso demorou essa perseguição essa tortura demorou uns 5 ou 7 anos. E meu pai ouvia cada pregação minha e anotava, e depois ele me chamava. Colocava a pregação de novo para tocar aqui, ó. Isso aqui é bíblico. Isso aqui não é bíblico. Isso aqui é bíblico, mas você aplicou de forma errada. Sim. Isso aqui é bíblico, mas você não precisaria ter gritado tanto. Então ele foi... Tá? Passo a passo. Né? Quando eu comecei a imitar pregadores de renome, na época meu pai dizia, você não tem que imitar ninguém. Sim. Respeite todos os pregadores, honre a todos, admire aqueles com quem você se identifica. Sim. Mas estabeleça um estilo de pregação que se pareça com você, com a sua personalidade. Que homem sábio. Pois é. Pai. Então, eu diria que a minha principal escola de formação ministerial, de fato, foi esta. Sim. Tá? De 5 a 7 anos, o meu pai, de fato, pegou no meu pé. Depois disso, ele ainda ficou mais uns 3 anos viajando comigo. Então, eu pregava e quando chegava no hotel ou na hospedagem, ele sentava na cama para me pontuar o que eu falei que eu não deveria ter falado. No momento que eu alterei, que eu fiquei nervoso, que eu fiquei chateado, tá, essa coisa toda. Sim. Tá? Porque eu não gostei da comida. Se você não gosta da comida, você se comporta assim. Se você não gosta da hospedagem, você se comporta assim. Sim. Eu fui, de fato... moldado. Exatamente. Ele cuidou disso assim, com uma visão que eu tenho que admirar, porque ele não tinha essa percepção do que Deus tinha por fazer. Sim. Mas ele teve o cuidado de me orientar de maneira muito sistemática.
Em 1992, eu fui para São Paulo para passar uma semana. Minha irmã morava em São Paulo, ainda mora, e eu fui passar uma semana de férias. A gente não tinha rede social na época, não tinha pregação para você ouvir, assistir, nada disso. Eu cheguei em São Paulo num sábado. Fomos para Santa Sé, na igreja que a minha irmã congregava, a Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Osasco. Era uma congregação pastoreada por um tenente do Exército, pastor Raimundo. Nós fomos para o culto. Quando terminou o culto, eu era diácono. Quando terminou o culto, o pastor Raimundo disse: irmãos, eu não estarei no culto amanhã. Vou pregar numa igreja em Campinas. Aí ele parou e fez assim, quer dizer, eu ia pregar. Quem vai pregar é o baiano. Olha. Eu vou apenas acompanhar. Não foi comum, porque o pastor Raimundo não me conhecia. Sim. Ele nunca tinha ouvido nada meu pregando, porque na época não tinha. Eu era proibido de fazer fita cassete, meu pai não permitia. Então ninguém conhecia, não sabia. Ninguém conhecia. Eu só pregava nos cultos de jovens da nossa igreja em Rodelas, onde meu pai pastoreava. Sim. Né? Não sou de Rodelas, mas meu pai pastoreou lá 2 anos e 10 meses. Então, a visão do pastor Raimundo foi, assim, incrível. Fui e preguei, nesse dia em Campinas. Quando eu terminei de pregar, veio um jovem e me convidou para ir pregar no culto de jovens no sábado seguinte, em Santa Bárbara do Oeste. Eu disse, conversa com o pastor ali, porque eu não conhecia ninguém do interiorzão da Bahia. Eu nunca tinha ido em São Paulo, depois que voltei de lá na infância. Sim. O pastor Raimundo autorizou. Aí em Santa Bárbara do Oeste, eu recebi um convite para pregar em Limeira, na semana seguinte. É tanto que eu digo sempre aos itinerantes, se um convite que você atende não te gerar outro convite, ou você está fazendo alguma coisa errada, ou Deus não te chamou para isso. Descobre. Né? E aí começou. Já o pastor Raimundo me ensinou num outro aspecto. O pastor Raimundo era um homem extremamente rígido no horário. Então, o culto da nossa igreja em São Paulo, onde eu congregava, não passava das 21h, nem que o anjo descesse do céu. O meu pastor Zé Rodrigues, que vai estar assistindo, vai amar isso. Pois é, mas não passava. Sim. E o pastor Raimundo me dava o microfone para pregar a mensagem do culto, 8h55. E ele ia terminar o culto 9h. Não, aí era boa noite. Me deu muitas vezes 8h55. Só quando eu estava voltando para a Bahia para vir embora que ele fez uma carta de punho para o meu pai. Guardou no envelope e colou. Se você não vai abrir essa carta e seu pai só vai ler essa carta no púlpito. Eita. Aí na carta, o pastor Raimundo disse, eu testei esse menino várias vezes, dando a ele o microfone para ele pregar, faltando 5 minutos para o culto terminar. E ele nunca passou dos 3 minutos, sempre deixando 2 para a bênção apostólica. Gente! Então o senhor foi graduado e pós-graduado pelo seu pai, e lá um mestrado, um doutorado, né? Pois pelo pastor Raimundo. Gente, muito bem preparado, né? Quando eu voltei para a Bahia, 94, 95, finalzinho, 94, fui congregar novamente com meu pai. Meu pai mudou de cidade e eu decidi ficar na cidade onde eu estava morando por causa do colégio. Eu fui pastoreado por um pastor muito simples, pastor Laurentino Ramos, muito simples. E o pastor Laurentino Ramos já me induziu à oração. Ele era um homem que gostava de orar no monte, que gostava de passar a noite orando no púlpito da igreja, e ele sempre dizia, o monte é bom, o quarto é bom, mas o melhor lugar para você orar é no púlpito da igreja. Passe noites orando no púlpito da igreja, porque aqui é o lugar onde Deus vai lhe usar. Então, cada um teve uma participação, uma porção no meu aprendizado. Embora, repito, para mim, a escola mais rígida e que me deu a base
foi aquele primeiro período Sim. do meu pai no meu Sim. juízo o tempo inteiro. Passou lá. Demais. Por último, já adulto, vamos dizer assim, porque a partir daí eu congreguei com o meu pai até 2000. Sim. De 1995 até 2000, líder de jovens, vice-presidente da igreja, sempre com meu pai sendo o pastor. E apesar de meu pai ser o pastor e eu ser o vice, eu tinha sempre o cuidado de não confundir o ministério com os laços familiares. Sim. Ele é meu pai, mas é meu pastor. Então eu nunca, quando parecia que eu ia dar um passo à frente, meu pai Um mestre, né? me colocava assim, dizia, pum. Acorda. Tá? Ano 2000, quando eu cheguei em Feira de Santana, o pastor da igreja em Feira de Santana era o pastor Tolentino. Uhum. Na época, o pastor Tolentino saiu da Convenção Baiana, da Convenção da Assembleia de Deus da Bahia. Uhum. O pastor Joesé Santana veio pastorear em Feira de Santana. Acabou se transformando num mestre já em outro nível. O pastor Joesé me influenciou no aspecto da paixão pelo desenvolvimento cultural, sem nunca me dizer nada, sem nunca me mandar estudar. Por ser um homem graduado, eu entendi que seria importante no ministério eu ter alguma coisa que agregasse ao ministério. Sim. Né? Então, eu já estudava, eu já era apaixonado pelos estudos, mas de 2000 para cá eu mergulhei. E não mergulhei estudando apenas aquilo que eu gostaria de estudar. Toda oportunidade que chegou para estudar, eu estudei, ainda que fosse algo que eu não me apetecesse. Né? Então, dentro disso, tudo que veio para estudar, para graduar de alguma forma, eu fiz. Claro, enriquecendo seus conhecimentos. E isso foi enriquecendo o ministério, conhecimento, a estrutura mental, cultural. E, não posso negar, me ajudou a lidar com diversas esferas que o próprio ministério me desafia todo dia. Verdade. E como surgiu o Cristianismo Sem Fronteiras? Irmã Cristiane, eu digo sempre que Cristianismo Sem Fronteiras, na prática, surgiu em 1980. Sim. Quando meu pai chegou na Bahia. Uhum. Por quê? Meu avô pastoreava uma igreja presbiteriana em Angico. Sim. Tá? Meu pai foi morar lá e foi congregar com meu avô, até que a Igreja Batista liberasse para ele abrir a Igreja Batista lá no Angico. Sim. Como a Igreja Batista não liberou, ele ficou congregando com meu avô até que se definisse. Sim. Daí a pouco, a Igreja Assembleia de Deus do Angico, que era campo de Vaza do Poço, ficou sem pastor. O pastor veio de Vaza do Poço e, sabendo que tinha um seminarista batista morando no Angico, pastor Cornélio da Paixão, faleceu agora, já com quase 90 anos, pastor Cornélio foi na minha casa e chamou meu pai. Ele disse, a Assembleia de Deus aqui no Angico está sem pastor, você é um seminarista, batista, tal. Você poderia dirigir os cultos até que eu traga o obreiro que vai assumir a Igreja Assembleia de Deus aqui. Aí você tem um pastor batista, um seminarista batista, ainda que provisoriamente pastoreando uma Igreja Assembleia de Deus, e o meu avô pastor presbiteriano no meu lugar. Sim. Isso num povoado, que eu não sei nem que população tinha, em 1980. Uau! Já era impensável isso. Um pastor assembleano já não deixaria um batista nem fazer a oração final do culto. Tá? Não deixaria. Nem se aproximar. Não, né? A gente sabe que havia um... Né? Esse pastor da Assembleia de Deus que viria para assumir a igreja do Angico não chegou. Até o dia que o pastor Cornélio chegou lá numa santa ceia e disse para o meu pai, eu vou te dar posse e a partir de agora você vai ser o pastor da igreja aqui no Angico. Sim. Então você tem um seminarista batista, agora pastor de uma Assembleia de Deus, em 1980. Tá? O meu avô chegou para o meu pai e disse, olha, não combina num lugar desse tamanho, eu pastoreando uma igreja batista, eu pastoreando uma igreja presbiteriana e você pastoreando uma igreja batista. Eu já conversei com o reverendo Josias, que era o pastor da igreja presbiteriana em Mairi, na época, muito conhecido, muito respeitado, por sinal. E o reverendo Josias autorizou a gente trazer todos os membros da congregação presbiteriana para congregarmos juntos na Assembleia de Deus. Sim.
a senhora tem agora um seminarista batista, pastoreando uma igreja Assembleia de Deus, cheia de presbiteriano. Olha. Tá? Olha o que Deus faz. E o meu avô, um presbítero tradicional da igreja presbiteriana, lá congregando, sendo pastoreado pelo filho batista, Sim. num templo assembleano. Para mim, Cristianismo Sem Fronteiras nasceu aí. Pronto. Tá? Quando eu fui, em 1992, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui para ficar uma semana, naquela semana alguém me comentou de uma faculdade teológica que havia em Itapevi. E eu fui lá. Né? Cheguei lá, consegui me matricular na faculdade porque o meu cunhado, né, se dispôs a pagar a mensalidade do meu curso. Maravilha. Só depois, obviamente, depois quando você vai inserindo e reconhecendo o ambiente, é que eu soube que aquela faculdade não tinha uma confissão denominacional. Isso para mim foi muito positivo, porque me deu uma visão ampla do ambiente cristão e evangélico no Brasil. Claro. Então nós discutíamos em sala sobre todas as vertentes, né, da teologia ortodoxa. Sim. Era uma faculdade de teologia ortodoxa. Né? Mas discutindo e aprendendo todas as vertentes. Maravilha. Né? Isso entendo que contribuiu muito com a minha mentalidade. Posteriormente, quando eu comecei a realizar cruzadas, ainda em São Paulo eu fazia cruzadas pequenas e tal. Quando vim embora para a Bahia, retornando, continuei fazendo cruzadas de bairro, das cidadezinhas do interior. Eu gostava muito de uma música da banda Voz da Verdade, Um Grito de Liberdade. Então eu chamava as cruzadas de Um Grito de Liberdade. Até que um dia, que eu não vou lembrar exatamente quando foi que esse nome me veio, mas eu lembro de um sonho que eu tive com uma cruz meio que inclinada, atravessando o planeta. Foi nesse momento, inclusive, a primeira trilha dos nossos vídeos, ainda na época do VHS, eram bandeiras de nações cruzando com o planeta Terra e a cruz atravessando. Né? É daí que veio o nome Cristianismo Sem Fronteiras. Na perspectiva de que a ideia do Cristianismo Sem Fronteiras era romper com as diferenças denominacionais. Ir a todos os lugares, alcançar todas as pessoas, independente de suas confissões religiosas, independente da sua condição social, econômica, intelectual. Então, o conceito é de compreender que o cristianismo é muito mais do que uma religião. É um estilo de vida. Exatamente. Né? Então, daí vem o nome, Cristianismo Sem Fronteiras. E hoje... Aí eu comecei a fazer as cruzadas, substituí o nome Um Grito de Liberdade por Cristianismo Sem Fronteiras, porque o projeto era que as cruzadas fossem mais do que pregação. Aí nós começamos a fazer cruzadas levando médicos, dentistas, enfermeiros. Sem Fronteiras, por quê? É mais do que pregação. Vamos atender o social. Né? Começamos a desenvolver as cruzadas Cristianismo Sem Fronteiras, fizemos algumas em Feira de Santana, por sinal. No ano 2010, aí chegou o momento de estabelecer o Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras. A ideia não era que o Centro de Evangelismo se transformasse numa igreja. A ideia era que o Centro de Evangelismo teria atividades uma vez por semana, na segunda-feira, que seria culto, né, para manter toda a estrutura que estava envolvida, mas que durante toda a semana se trabalharia a formação de obreiros, capacitação, treinamento de obreiros, discipulado e formação teológica. Como uma escola. Como uma escola. E seria um centro de evangelismo para fazer eventos esporádicos voltados para a evangelização, voltados para a capacitação de obreiros e tal. Porém, a estrutura denominacional não conseguiu assimilar essa percepção. E aí acabou havendo uma, vamos chamar de ruptura, né? E aí o meu pastor me chamou na época.
e disse, foi muito pai. Meu filho, você não vai conseguir fazer o trabalho no formato que você quer, dentro da estrutura da Assembleia de Deus. Sim. Transforme o centro de evangelismo em igreja. Se filie a uma convenção, porque a Convenção Baiana não permitiria eu permanecer filiado a ela, né? Sendo que eu estaria, Com um modo não diferente. permaneceria Sim. dentro do meu modus Modelo, operandi. Né? Procure uma convenção, se filie a ela, e como pastor da igreja, o cenário muda. E o meu pastor me deu diretrizes. Haja assim, faça assim, caminhe assim, me orientou. Né? De modo que, sempre digo, ele continua me pastoreando, porque às vezes, quando eu enfrento dificuldades, preciso escalar montanhas, Sim. preciso de um conselho que seja definidor da minha jornada. Se eu não ligar pedindo, ele aparece. Olha. Isso é importante, Me né, pastor? aconselha, me orienta, me paternaliza. Isso é bom demais. Então eu tenho, vou deixar de público, uma dívida de gratidão imensa com o pastoreio dele que permanece. Que maravilha, viu, pastor? E o senhor tem um filho que prega também, não é isso, Sim. Jones? Ele seguiu seus passos naturalmente ou o senhor também foi como o seu pai que foi ensinando, tendo essa disciplina também? Porque o Jones prega muito bem. Eu diria que ele seguiu naturalmente, porque inicialmente, em nenhum momento eu estimulei Jones para o ministério. Pelo contrário, eu estimulei Jones para a medicina. Eu o acompanhei em 2 vestibulares. Um dia, quando a gente estava na porta da universidade em Salvador, e ele desceu do carro para ir fazer a prova, ele foi subindo a escada, aí ele parou e voltou. Bateu no vidro, eu baixei o vidro. Ele disse, se eu fizer medicina, eu estarei agradando a mim ou ao senhor? Pergunta forte. Eu falei, eu espero que agradando a você. Ele disse, não é o que eu quero. Aí eu disse para ele, vamos fazer o seguinte, faz a prova. Se você passar, você cursa. Se você não passar, esperamos o tempo. Aí ele foi, fez a prova, bateu na trave. Ainda falei com ele, não vale me trair. Se boicotar a prova, eu vou ficar sabendo. O acordo está cancelado. Bateu na trave. Naquela data, a gente recebeu aqui na igreja um pastor que veio lá de Dallas. Ele estava no Brasil e alguém me ligou perguntando se eu queria receber um domingo, e eu o recebi. E no final da ministração do pastor, não lembro mais o nome dele, ele chamou Jones. Eu não tinha apresentado Jones a ele. Não ainda. Ele chamou Jones e deu uma palavra profética no ouvido de Jones. Aí Jones desabou em lágrimas. No outro dia, Jones amanheceu e disse, pai, eu quero ir para o seminário. Eu parei, fiquei na dúvida, tive medo. Né? Tive medo. Mas na época falei, ok, providenciamos. Eu tinha e tenho uma frequência de viagens para os Estados Unidos muito constante. Sim. Né? Já tinha ministrado em Dallas. Quando ele pesquisou alguns seminários, ele encontrou o seminário de Dallas e desejou ir para lá. Como eu tenho amigos lá em diversas cidades, organizamos e Jones foi para fazer o seminário de Dallas, ficou lá 2 anos e um pouco, decidiu vir embora para terminar o curso aqui e eu pontuei com ele, a partir de agora eu vou fazer com você o que meu pai fez comigo. Então, você já pegou uma base, agora a gente vai iniciar uma formação teológica em casa. Então, eu comecei, quando ele faz o esboço, ele me envia, eu dou uma lida, sugiro. Né? Quando termina de pregar que desce do púlpito, ele faz, e aí? Calma, amanhã a gente conversa, não tem pressa. Aí, esses dias ele falou comigo, o senhor me mata, o senhor tira meu sono, por que não fala logo? Verdade, pastor. Por que não? Você acabou de pregar. Mas é assim, minha Cristiane, quando a gente termina de pregar, você está com a sua mente esvaziada. Sim, imagino. Eu diria que quase nenhuma observação é bem recebida.
logo após a pregação. Porque o pregador desce do púlpito com o balde emocional esvaziado. Sim. Tá? Esse é um momento de blindagem. Ele tem que ser cercado, nutrido, não corrigido. O senhor falou isso numa pregação a respeito disso, né? Ele não pode ser corrigido agora. Sim. Está vulnerável. Emocionalmente, ele está vulnerável. Não estou falando espiritualmente, porque espiritualmente a blindagem é do Espírito Santo. Né? Mas, apesar de cheios do Espírito Santo, nós somos apenas homens, mulheres, com estrutura mental, emocional, psicológica. Tal. Então, toda observação que eu precisar fazer de uma pregação, eu nunca vou fazer no dia. Nós temos na nossa igreja, pelo menos 8 excelentes pregadores, que eu enviaria para qualquer evento sem medo de... Maravilha. Tá? E normalmente eles perguntam, sacerdote, meu líder, pastor, depois a gente conversa. Entende? Tem uns que dizem assim, pastor pregar quando o senhor está no púlpito é terrível. Então tem alguma coisa errada. Porque a ideia é que você se sinta muito mais seguro de pregar quando eu estou presente do que eu estando ausente. Porque se eu estou presente, alguma coisa der pane, meu papel é ir lá e contornar a situação para te blindar, te proteger. Sim. Né? Então, aliás, essa foi uma das coisas, inclusive, que eu aprendi caminhando com os pastores com quem eu caminhei. Blindar sempre os seus obreiros. Protegê-los. Eles precisam ser blindados. Até porque, muitas vezes, é um formigueiro. Eu vou usar esse exemplo. Você chega no formigueiro e joga água. As formigas saem passando por cima uma da outra. Às vezes, dentro do próprio ministério, os obreiros entre si se estranham. Sim. Acaba muitas vezes um perseguindo o outro, um querendo travar o outro, um querendo bloquear o crescimento do outro. E o meu papel como pastor e mentor, vou usar essa expressão, o mentoreador, é não permitir que um seja atropelado pelo outro. Nem o que atropela pode ser morto pela retaliação, nem o que foi atropelado pode ser morto pelo desprezo. Sim. É mais ou menos um papel de pai mesmo, é ver os filhos brigando e não tomar partido, de corrigir a situação e ajudar todos eles. Né? Então, Jones ingressou no ministério, primeiro porque se sentiu de fato chamado. Sim. Quando ele sentiu o chamado e se despertou para esta aptidão, aí sim eu iniciei o processo de acompanhamento. De acompanhamento. E assim, eu até entendo quando o senhor fala que eles... Porque eles querem a sua aprovação. Sim. Né? Porque o senhor é muito inteligente, pastor. E, então, um homem muito sério. Então, para eles é importante a sua opinião. Sim, eu concordo e dou. Eu só não dou. É assim. Só não no momento. Assim, e o senhor está certo. No momento eu falo. Muito boa. Pronto. Deus lhe usou. Lindo demais. Às vezes, quando dá tempo, eu ainda pego ganchos da pregação para fazer a aplicação, justamente para dar ênfase no que já foi dito, para ele sentir que a pregação foi valorizada. Sim. Se eu tenho observações a fazer, de amanhã em diante a gente faz. Que maravilha, viu, pastor? E hoje, quantos dias por semana tem culto aqui na igreja? Que agora virou uma igreja, né? Irmã Cristiane, um dia uma irmã falou comigo que ia sair da igreja porque aqui tinha pouco culto. Quero para eu colocar mais. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Segunda noite nós temos Vigília das Lágrimas. Sim. Terça noite tem culto da palavra. Quarta noite tem culto nas congregações e nos campos filiados. Quinta tarde tem círculo de oração. Quinta noite tem culto dos milagres. Sexta e sábado nós temos cursos da Secretaria da Família. Casais, homens, mulheres, pais. Sim. Sábado à noite nós temos às 18 horas o encontro GVTIM, que é o culto de adolescentes. 20 horas é encontro GV, que é o culto de jovens. Domingo pela manhã tem escola bíblica e domingo à noite tem culto. Meu Deus. Eu falei com essa irmã, quando a senhora vier em todos, eu crio mais um. Pronto. É verdade, talvez ela está vindo só em um, né, pastor? Então nós temos cultos basicamente todos os dias, porém por setores. Sim. Os cultos que envolvem toda a igreja. Bem organizado, né? Para a organização. Exatamente.
Os cultos que envolvem toda a igreja são terça-noite, culto da palavra, Uhum. quinta-noite, o culto dos milagres, e domingo à noite, o culto da família. Sim. Domingo pela manhã, escola bíblica. Como o senhor concilia? Porque a sua agenda é muito extensa, né? Isso a gente observa, né? Pela as publicações, né, do senhor em vários lugares, atendendo vários convites, agendas. Como concilia família, igreja, agenda? Uma loucura, né, pastor? É muito cheio, é Cursos, né, estressante, que o senhor também é cursos. professor. Tanto que agora eu tomei um posicionamento que Deus vem me cobrando, eu vou dizer assim, Uhum. já faz um certo tempo. Então eu tomei a decisão de agora reduzir drasticamente as viagens, Sim. porque eu preciso trabalhar a formação da liderança da nossa igreja em Feira de Santana, Bom. a formação da liderança da nossa igreja em Salvador. Uhum. E nos dias dessa formação da liderança da igreja em Feira ou em Salvador, os pastores das igrejas distantes Uhum. participam online. Que Então, maravilha. todo primeiro final de semana, eu estou com um curso de formação de obreiros para a Uhum. igreja local, Sim. né? Na nossa igreja em Salvador. E todo segundo final de semana, curso de formação da liderança da igreja em Feira de Santana. Então, os pastores das cidades onde nós temos igrejas, se eles não puderem acompanhar a aula no primeiro sábado, eles Uhum. acompanham a aula no segundo sábado, Maravilha. né? Com isto, a disponibilidade de viagens deu uma reduzida. Sim. Esse ano ela deu uma reduzida sistemática, considerável. E até mesmo que há um cansaço, um desgaste físico, Sim. né, pastor, muito grande. E não conta para ninguém, mas eu vou fazer 50. Sério, pastor? Não imaginava, pelo tanto de tempo que eu acompanho as suas Pois pregações. é, eu vou fazer 50. Então, você já não pode viver de forma, Sim, né? tão acelerada, né? Tem que Precisa, dar uma acalmada. precisa começar a reprogramar a É, sua dinâmica. é Senão, verdade. daqui a pouco você não dá conta nem de si mesmo É. mais. E acaba adoecendo, né? Exatamente. Que bênção, viu? Não vou tomar muito mais o seu tempo. Para encerrar, pastor, eu queria que o senhor deixasse uma palavra. Algo que o Espírito Santo... Porque eu sei que um pastor, ainda mais como Josué Brandão, tem sempre ali a espada afiada, né? Sempre na mão a palavra. Para quem está nos assistindo. Então, Cristiane, sempre, há uma pergunta muito comum, muito repetida, inclusive. Pastor, o que fazer para ter sucesso ministerial? E eu digo sempre, esqueça o sucesso. Amém. A motivação nunca pode ser o sucesso. Sim. A motivação nunca deve ser o desejo de ter influência. Uhum. Influencie sem querer ter influência. Influencie pelo evangelho, influencie pela vivência. Amém. Influencie pela experiência do evangelho. Ainda hoje alguém estava me pedindo uma orientação para a elaboração de um esboço e eu disse para ele Atos 2:42. E eu falei sobre como a igreja primitiva influenciava o mundo do seu tempo. Eu disse, perseveravam na doutrina dos apóstolos, influenciavam pelo ensino. Perseveravam na comunhão, influenciavam pelo relacionamento. Perseveravam no partir do pão, influenciavam pela solidariedade. Perseveravam nas orações, influenciavam pela espiritualidade. E em toda a alma havia temor, influenciavam pelo testemunho. Então a nossa grande preocupação como cristãos, independente da posição que ocupamos no reino de Deus, se líderes ou liderados, se pastores, apóstolos, bispos, seminaristas, aprendizes, discipulador, líder de célula, não vem influenciador digital. Sim. Influenciem, vamos influenciar pelo ensino, pelo relacionamento, pela solidariedade, pela espiritualidade e pelo testemunho. Se nós caminharmos dentro desta via, nós teremos a essência da igreja apostólica dentro de nós. Essa é a palavra que eu deixo para vocês, com a minha gratidão pela atenção, pela visualização. Deus abençoe, Deus lhe abençoe. Amém. Pastor, eu quero novamente te agradecer, muitíssimo obrigada, vou continuar acompanhando, agora muito mais, porque conhecer Josué Brandão pessoalmente, eu vou falar algo que não vai ficar registrado, viu? Eu achava que o senhor fosse baixinho,
Aí eu olhei e falei, ele é grande. As pessoas chegam aqui sempre com essa fala. Esses dias eu falei com câmera, vou te processar. Ele, mas por que, pastor? Você está me pegando de cima para baixo. Ele é grande, eu comentei com meu esposo de ele é grande. Ele é, tia, porque, e assim, é muito bom estar conhecendo o senhor pessoalmente, para a gente ver que é exatamente aquilo que a gente vê, né, atrás das câmeras. Porque hoje você pode maquiar, né, alguém, Sim. né? E quando eu estive aqui no culto, que eu ouvi, né, a pregação, eu falei, meu Deus, obrigada por estar vivendo nesse tempo, por ainda existir os remanescentes, né? Ainda existir pregadores que levam a sério a sua palavra. Eu sou muito apaixonada pela palavra. Fazer até um comentário aqui, porque eu sei que esse amigo meu, ele irá assistir. Eu estou num período de alguns anos para cá, eu quero estar perto de pessoas que me aproximam de Deus, ainda que seja da igreja. Se essa pessoa não me aproxima de Deus, eu preciso recuar. E eu tenho um amigo, né, pessoal na minha cidade de Belo Campo, que é Alex Almeida, ele vai assistir. Então a gente ia de casa para o trabalho, ele ia comigo, né? A gente ia até de Belo Campo a Tremedal, falando da palavra. E eu ficava com vontade de chegar a hora de ir embora, porque ele pegava carona comigo, para ele continuar muito sábio, né? Uhum. Então, tudo que eu ouvia, fazia perguntas para ele, ele me perguntava assim, vamos ver o que a Bíblia diz? Aí um dia eu descobri que o mestre dele era Josué Brandão. Eu falei, meu filho, nós temos muito em comum, porque também é o meu mestre. Porque assim, eu presto muita atenção, né, em quem está pregando, o que está pregando, se é a palavra de Deus ou não. Eis a importância de você estar meditando nas escrituras, né? Para você saber se o que o pastor está pregando ali tem base na Bíblia ou não. Né? Então, ele trazendo isso para mim. E aí, quando a gente senta, que a gente conversa, a gente passa horas conversando, né? E a gente sempre cita o seu nome. Não é, muito obrigado. Não é endeusando Josué Brandão, não. É admirando o que Deus faz na vida de Josué Brandão, porque ele dá lugar para isso. Né? Porque eu sei que Deus ele quer abençoar as pessoas, só que muitos não levam a sério, né, as coisas do Senhor ou quer tirar proveito. Então você vê que Josué Brandão ele quer pregar a palavra genuína. Né? Ainda que você não goste de ouvir, é a palavra. Eu estou pregando a palavra. Em muitas pregações sua eu fico observando. Às vezes até hoje, né? Até a palavra dura para hoje, para os crentes modernos hoje, né? Mas porque hoje querem ouvir uma palavra que venha satisfazer o meu ego. Mas quando você liga para lá no seu canal do YouTube, fala, você já assistia, isso já assisti, não, eu quero assistir de novo, porque todas as vezes que eu ouço as suas pregações, eu sou ministrada, né? A palavra é essa, ministrada por Deus de forma diferente na mesma pregação. E eu fico, sabe, muito grata, muito agradecida a Deus pela sua vida. Quero dizer que para eu estar aqui hoje, eu orei muito. Inclusive para a sua viagem sediada. Não me mate. Brincadeira. Então, eu orei muito, porque era um sonho, era um desejo que eu tinha, né? Eu falei, Senhor, eu entrevistei Josué Novaes, que é um grande homem de Deus. Eu sei que o senhor não gosta desse termo, né? Grande homem de Deus. Não tenho. Não, né? Não. Josué Novaes, de Vitória da Vitória da Conquista. Josué Novaes é filho de um pastor que eu amo, pastor Florentino. Isso, pastor Florentino. Pastor Florentino me ajudou muito. Maravilhoso. Depois o senhor no início do meu ministério, ok. Josué, eu produzi 2 músicas com Josué em 2001, 2002, alguma coisa assim. Canta um grande tecladista, um excelente músico. Maravilhoso. Sim. E para mim foi uma honra muito grande. Então, quando eu estava planejando fazer a entrevista com ele, eu já profetizava em nome de hoje Josué Novaes, que eu amo muito, né? Tem um carinho muito grande pela pessoa dele. E eu fiz de tudo para dar certo e deu certo a entrevista com ele. Foi uma bênção, foi lindo. A gente sentia a presença do Espírito Santo o tempo todo, ele cantando e tal. E eu profetizava, logo vai ser Josué Brandão. E me chamavam de louca. Eu falava, mas é exatamente isso. As coisas do Senhor para o mundo é loucura. Porque assim, não porque o Senhor é inacessível, é por conta da sua agenda. Da demanda. Né? E muitas pessoas falam, Cris, é muito complicado, né, conseguir. Eu falo, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque o meu Deus, ele é fiel. E eu sei do que ele tem me prometido. E Josué Brandão vai ser um dos primeiros. Você fala, não dá crédito, não. O cara é maluco. E olha, hoje não estou. Pois é. Deus é cuidadoso. Mas em se falando de andar com pessoas que
nos aproximam de Deus. Eu tenho até uma frase que esses dias eu citei numa pregação e alguém achou pesada, porque eu disse: se afaste de gente que não soma. Pronto. Se não soma, não serve. É verdade, pastor. É desse jeito. É. E aí, pastor, muitíssimo obrigada, viu? Aqui nesse vídeo, eu quero fazer questão de agradecer também a um casal maravilhoso que Deus me apresentou, que é o pastor Ney e a sua esposa Margarete, que me acolheu em sua casa. E pensa numa família que eu estou apaixonada, já quero adotar. Na verdade, eu queria ser adotada por eles, né? Eu e meu esposo. Eles estão aqui, né, nos bastidores. Então, Deus, ele quando tem algo na vida da gente, ele faz por completo, né, pastor? Sim, Deus é cuidadoso. Cuidadoso, Deus é perfeito. E detalhista. E detalhista. Pessoal, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer você que esteve até aqui, né? E eu quero também dizer para você que Deus, ele é fiel. Se você tem um sonho, se você tem um projeto em sua vida, um desejo, se estiver no coração do Senhor, ele irá realizar. E quando nós sonhamos, os sonhos de Deus para nós é diferente. E quando eu, antes de iniciar a esse projeto, eu orei, eu pedi para Deus. Na realidade, não foi algo que eu busquei, foi algo que chegou em minhas mãos. Confesso para o senhor que estar de frente das câmeras para mim era muito pior do que hoje. Nunca me imaginei. Mas quando isso chegou, né, em minhas mãos, eu disse sim para o Senhor. E Deus tem realizado exatamente aquilo que ele me disse desde o início. Estar com Josué Brandão hoje é uma das promessas do Senhor, compreender minha vida. E eu quero te dizer que Deus, ele é fiel. E creia nas promessas do Senhor, se coloque na posição e deixa que Ele vai trabalhar em tua vida. Aguarde as promessas do Senhor, porque às vezes nós ficamos com ansiedade para que se realize logo, mas tudo há seu tempo. E o tempo do Senhor é perfeito, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Isso você pode crer. Amém? Pastor, muitíssimo obrigada. Deus abençoe. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Que Deus continue abençoando seu ministério. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. O senhor é um grande pescador de almas. É como o senhor falou, né? O senhor não tem noção. De fato, o senhor não tem noção. Porque quantas e quantas pessoas como eu estive tão, às vezes até fria na fé. Mas de repente você liga lá, né? Ele tem um canal no YouTube, para você que não conhece, que eu duvido, né? Que tenha algum inscrito meu que não conhece o Josué Brandão. Ele tem um canal no YouTube maravilhoso. Então, não perca tempo com programações ou com entretenimento que não venha te trazer nada de benefício, que não venha influenciar você, né, em algo produtivo. Então, quando eu tenho tempo, eu estou com esse tempo, usando esse tempo, ouvindo a palavra de Deus e escolho pessoas, né, que falam de fato da palavra de Deus. Maravilha. Por favor, pastor, faça uma oração para encerrar. Bondoso Deus e Pai, Deus dos novos começos Amém. E das novas oportunidades. Amém. Eis-nos aqui outra vez. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por teu amor infinito, Aleluia. por teu zelo que é sem fim. E eu quero colocar diante do Senhor a vida da tua filha, irmã Cristiane, seu esposo, os irmãos que estão conosco aqui e aqueles que serão alcançados por esta conversa informal, tranquila, mas que comunica verdades do Senhor. Estabelece a tua bênção sobre cada casa, sobre cada lar e cumpre o teu propósito na nossa vida. Nós te suplicamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.